Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Estamos começando mais uma live da nossa quinta-feira, mais um estudo bíblico. Vamos continuar estudando o Sermão do Monte. Que Deus possa estar nos abençoando essa tarde. Gostaria de ler com você o Salmo 119, primeiramente, para nós começarmos. Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 5. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Esse é o início do Salmo 119, um salmo que fala da excelência da palavra de Deus, da excelência da lei do Senhor. E é um salmo muito bom para sentarmos, lermos e meditarmos. E hoje à tarde, realmente, eu gostaria de que você parasse e pensasse que é um salmo que começa com bem-aventurados ou felizes. É algo... Esse salmo, na verdade, é uma oração, é o meu salmo preferido que eu gosto de sentar e orar esse salmo. Então, quando você estiver bem tranquila, senta e leia esse salmo em voz alta, ore esse salmo. Você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Então, que Deus possa nos abençoar essa tarde. Vamos continuar nosso estudo bíblico. Então, durante agora um tempo eu vou estar, talvez mais 2 estudos bíblicos, vou estar fazendo direto, né? E daí nós vamos estudar o Sermão do Monte, porque a irmã Patrícia, hoje, quinta-feira, está lá no hospital para fazer a cesárea, que hoje é o dia que vai nascer a Manu. Que Deus abençoe ela, que dê tudo certo e que possa realmente ter alegria de ter mais uma menina. Ela já tem 2 meninas, a Esther, a Sara e agora a Manuel, que vai ser a filha amada, né, que Deus está dando e abençoando a vida da Patrícia e do Cristiano com mais essa herança. Herança do Senhor são os filhos. Então, louvamos a Deus e que Deus possa estar abençoando a vida da Patrícia nesse momento e logo vamos ter notícia que Deus abençoe, que deu tudo certo. Amém? Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos buscar a presença do Senhor em oração e vamos estudar a palavra. Pai, eu quero te louvar por essa tarde. Nós estamos estudando a tua palavra e buscando a tua presença cada dia, Senhor. Mas nas quintas-feiras, de maneira especial, estamos juntos para aprender e meditar na tua palavra. Queremos que o teu poder passe, que a tua graça passe na nossa vida e sejamos abençoados nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Quero te pedir também, meu Senhor, por cada pessoa que está passando dificuldade nesse momento de pandemia, um momento tão difícil para alguns. Que a tua mão de poder venha abençoar, venha curar e venha restaurar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que o Senhor nos abençoe essa tarde e que cada pessoa seja abençoada. Nós realmente estamos passando por um tempo difícil. Essa pandemia tem sido um tempo difícil.
para muitas pessoas. E é um tempo também de muitas perdas. Mas essa pandemia também tem sido um tempo em que as pessoas têm buscado mais resposta na palavra, têm buscado mais resposta na Bíblia, para essa situação difícil que nós nos encontramos. E muitas pessoas nessa situação têm se convertido, têm sido salvas, têm voltado os olhos dela para o Senhor. Alguns que estavam bem tranquilos, despreocupados, vivendo a sua vida tranquila, de repente mudaram e começaram a buscar a Deus, começaram a buscar a palavra, e principalmente pelas redes sociais, pela internet. Quem antes nunca ouvia pregação começou a ouvir pregação, começou a ouvir estudos bíblicos. E isso é muito bom. Então toda situação que nós passamos tem um lado difícil, né? E tem a parte boa, aonde Deus opera e Deus age, porque Deus age em todas as situações. Então que nós também possamos nesse tempo aprender e buscar a presença do Senhor e pregar a palavra de Deus. E às vezes uma maneira de pregar a palavra de Deus é você compartilhando as lives, chama alguém agora, diz, vamos escutar uma live, mandando pregações, né? Compartilhando a palavra de Deus através das redes sociais. Então, aproveita esse tempo para fazer isso. Amém? Gostaria também de lembrar, nós temos o nosso culto presencial no domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. Então, se você tem como ir, nós temos todos os cuidados, né, de máscara e álcool gel, todos os cuidados. Então, você está convidado para participar do nosso culto, ou no domingo pela manhã às 9 horas, ou às 18 horas. Temos também as nossas lives na terça-feira, às 20 horas, que nós tínhamos o culto. Por enquanto nós só temos as lives. Então na terça-feira nós temos as lives, na quinta-feira nós também temos a live com estudo bíblico, na terça-feira é às 20 horas, né, com o pastor Osmar. Eu sei que muitas pessoas têm bastante saudade do pastor Osmar, então às 20 horas na terça-feira é um bom tempo para estar relembrando, matando um pouquinho a saudade do pastor Osmar, né, que ele está conosco sempre nas lives, e eu louvo a Deus que Deus, pela misericórdia dele, tem nos abençoado e nos guardado. Amém? Então vamos estudar a palavra, vamos continuar nosso estudo lá em Mateus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Muitas vezes nós temos lido essas passagens, as pessoas às vezes elas conhecem as passagens, elas têm lido a passagem da palavra de Deus, mas às vezes as pessoas elas não entendem. Elas leem, elas passam às vezes por cima e não param para pensar profundamente e não entendem. E principalmente essa parte do Sermão do Monte. E às vezes as pessoas pensam que o Sermão do Monte é só as bem-aventuranças. Param só nas bem-aventuranças e pensam que o Sermão do Monte são só as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte é capítulo 5, capítulo 6 e todo o capítulo 7. É um sermão bastante extenso e é um ensino profundo que o Senhor nos dá. E eu creio que esses
3 capítulos de Mateus deveriam ser capítulos que nós deveríamos sentar, ler, reler e pensar e analisar a nossa vida à luz desses versículos, à luz desse ensinamento, que é um ensinamento para nós. Nós deveríamos pensar profundamente, porque daquilo que nós pensamos e meditamos na palavra de Deus, depende a nossa vida aqui na Terra. Nós olhamos tanto só para as coisas aqui da Terra, e aliás, semana passada nós estudamos sobre tesouros no céu e tesouros na terra. E nós fizemos análise de coisas que nós acumulamos e pensamos aqui dessa terra, e como não paramos para pensar nas coisas lá do céu, nas coisas lá do alto, que é o que nós deveríamos estar pensando e aprendendo a analisar. E se você está com a Bíblia aberta, você olha ali no versículo 19 que diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E lembra que nós estudamos que a questão de tesouros não são apenas, não é dinheiro, que às vezes as pessoas pensam não acumular tesouros é não acumular dinheiro, mas o não acumular tesouros, muitas coisas podem ser o nosso tesouro. Desde aparência, dinheiro, status, e tesouro é tudo aquilo que começa nessa terra, esses tesouros aqui na terra, e terminam aqui na terra. É aquilo que nós não vamos levar para a eternidade. E quando nós estudamos isso, nós também damos uma estudada e olhamos quando o Senhor nos chama no fim do tempo e disse: estive nu e me vestiste, tive fome e me deste de comer. E quando o Senhor fala: quando fizeste a um desses pequeninos que creem em mim. Só que é muito importante, depois que eu terminei o estudo e eu estava lendo mais um pouco, que eu não falei a semana passada, porque às vezes as pessoas pensam que é uma mera questão de boas obras, mas não é isso. É quando o Senhor fala, quando nós ajudamos os nossos irmãos, um desses pequeninos que creem em mim, as pessoas que congregam na igreja. Não é, a gente vai ajudar a todos, mas de maneira especial é ajudar aquele meu irmão, aquela minha irmã em Cristo, que está passando situação difícil. Aquele que senta às vezes do teu lado, ali agora todo mundo está com máscara e com distância, mas que está passando dificuldade, está passando problemas. Por isso é muito importante você conhecer as pessoas, congregar e saber o que as pessoas estão passando. Porque essa questão assim, as pessoas pensam: estive preso, então vou fazer um trabalho no presídio. Não é exatamente isso. Quem que está preso aqui? Que Jesus disse: estive preso e foste me visitar. Você sabe quantas pessoas são presas por causa do evangelho nos países perseguidos? Você ora por essas pessoas? Então é essa a questão. Então nós devemos também entender isso com profundidade, porque nós somos a igreja de Jesus. E a igreja não é um corpo avulso, a igreja não é um braço e uma perna, tudo separado. A igreja é um corpo. Por isso a importância de congregar e ajudar aqueles que estão do nosso lado. A palavra fala de ajudarmos primeiramente os da família da fé. E depois também nós vamos ajudar as outras pessoas. Nós somos salvos para boas obras, não por causa das boas obras. Então, quando você é salvo,
É automático você fazer isso, porque você é salvo, não para ser salvo. Então nós devemos parar e pensar de maneira bem profunda e estudar a palavra de Deus. E hoje a parte do Sermão do Monte que nós estamos estudando, que vamos estudar, é essa questão de luz e trevas. A maneira de olhar, porque ele começa assim, ó, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti, ela é trevas, que grandes trevas serão. Então vamos primeiro pensar um pouquinho aqui quando ele coloca aqui, ó, olhos como lâmpada. É a maneira como você vai olhar. É a maneira como você vai perceber as coisas. Todas as pessoas têm uma maneira de olhar. Todas as pessoas têm uma maneira de analisar e ver. Então, os olhos da pessoa é como ela analisa. Todas as coisas passam pela percepção do nosso olhar. E nós lembra quando nós lemos em Gênesis, olhou, quando Eva olhou e achou agradável, era agradável. E ela começou a fazer uma análise daquilo e achou que era bom. Então aqui nós também vamos ver essa questão da maneira de olhar as coisas, da maneira como nós vemos as coisas. Como você faz uma análise das coisas que te acontecem? Quais são os teus pensamentos? Qual é a tua maneira de olhar e analisar? Se a tua maneira de olhar e analisar for como as trevas, porque aqui ele fala das trevas. Aqui o nosso Senhor fala, porém se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Na verdade, ele faz uma distinção de luz e ele faz uma distinção de trevas. Ele começa a fazer essa distinção de luz e de trevas. Se a tua maneira de olhar for como a maneira das pessoas que estão nas trevas, porque há pessoas que estão nas trevas. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre as pessoas que estão nas trevas. E as pessoas que estão nas trevas são pessoas que não são salvas. E elas são cegas por causa do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. O que nos separa de Deus é essa morte, é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, se os nossos olhos, se a nossa maneira de pensar for como a maneira do mundo que está em pecado, for como a maneira do mundo que diz que todas as coisas você pode fazer, porque se você for ver como o mundo vê as coisas agora, como o mundo analisa, o que as pessoas dizem de tudo. Hoje em dia, como se diz, está tudo liberado. Tudo você pode fazer, não tem problema. Você vê as pessoas mudando inteiramente o comportamento delas por comportamentos contrários à palavra de Deus. Então nós podemos ver comportamentos de acordo com a Bíblia, que é luz, e comportamento de acordo com as trevas. Então, quando a tua maneira de olhar for como o comportamento das trevas, os teus olhos são trevas, os teus olhos são maus.
Olhos maus são aqueles que andam de acordo com as trevas, que concordam com as trevas. E o mundo está nas trevas. A palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. E nós temos uma palavra lá em Coríntios, vamos dar uma olhada em Coríntios, que fala bem sobre isso aí. 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas. O Deus desse século faz com que as pessoas não olhem de maneira correta. Os olhos das pessoas passam a ser maus, passam a ser de acordo com o Deus desse século. E um olhar mau é um olhar de trevas. Não pensem que um olhar mau é aquele olhar cruel que a pessoa faz. Não. É a maneira dela olhar as coisas, de ver e entender todas as coisas. Ela começa a entender e ver que qualquer tipo de relacionamento é correto, que os relacionamentos entre pessoas não é só relacionamentos conforme a Bíblia diz, de homem e mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eles passam a mudar. Diz, vai deixar o homem e se unirá a outro homem. Isso é maneira das trevas. Isso é uma maneira totalmente contrária à Bíblia. Então, se a tua maneira de olhar for dessa maneira má, as trevas estarão dentro de você. Então, há vários fatores. Se a tua maneira de olhar for com relação aos tesouros dessa terra, não, eu preciso fazer isso. Isso é meu alvo. Eu preciso me dedicar somente a isso. Igreja segundo plano, Jesus segundo plano, orar segundo plano, ler a Bíblia segundo plano, terceiro ou quarto plano. As trevas começam a penetrar. Então, quando a palavra de Deus fala sobre a maneira, e o Senhor nos mostra tão claro, ele diz, ó, é a lâmpada do teu corpo. Seus olhos, a tua maneira de pensar, é a lâmpada da tua vida. Às vezes as pessoas pensam, eu vou na igreja, eu sou religiosa, eu estou salva. Quem que disse? A Bíblia que diz como que é o salvo. Qual é o procedimento do salvo? E aqui nós recebemos a instrução do Senhor. E aqui o nosso Senhor, ele nos fala como deve ser e como nós devemos andar na totalidade da nossa vida. Quando ele fala, todo o teu corpo estará em trevas, ele fala da totalidade da tua vida. Que tudo aquilo que você vive, que você é, que você almeja, você está nas trevas, você não está na luz. E é isso que nós precisamos entender. Hoje em dia há um conhecimento muitas vezes superficial da palavra de Deus. Há um conhecimento muito tênue. As pessoas pensam, como eu disse antes, eu vou no culto, escuto as lives, eu tô bem. Tu pode sentir uma coisa boa, porque é bom ouvir a palavra de Deus. Tu pode sentir alguma paz, porque a paz quando a gente escuta a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que você é salvo. Você é salvo se você anda na luz.
se nós andarmos na luz como Ele está na luz, é isso que a palavra de Deus fala. E quando Ele fala do corpo, é a totalidade da tua vida. E quando Ele fala dos olhos, se os teus olhos, como estão os teus olhos, é a maneira como você olha, é a maneira como você julga as coisas para a tua vida. Não para a vida dos outros. Não é a maneira que você critica e vê como os outros estão. Mas é a maneira como você olha todo o teu procedimento, como você toma as tuas decisões. É isso que quer dizer, é a profundidade do teu ser. Aquilo que nós estamos lendo, na verdade, o Sermão do Monte é um discipulado, é pessoal. Então nós temos que pensar, como que eu olho, como que eu examino, que coisas são importantes na minha vida, como que eu analiso na minha vida um tempo de oração. Eu tenho um tempo que eu falo com o Senhor, eu tenho um tempo que eu leio a Bíblia, que eu procuro meditar. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para as decisões, o trabalho, o que quer que eu faça, os meus relacionamentos, as pessoas, aquilo que eu digo, quem tem que ser a lâmpada é a Bíblia. Não o que o psicólogo diz, os outros dizem, a TV diz, o sistema diz, as pessoas dizem, a sociedade diz. Não é essa a minha lâmpada. Porque se a lâmpada para minha vida for o mundo, eu estou em trevas. Os meus olhos são maus e grandes serão as minhas trevas. Mas se a lâmpada para os meus olhos for a Bíblia, o que a Bíblia diz, a luz da palavra de Deus, então eu estou enxergando bem. Eu só vejo as coisas de maneira clara à medida que eu examino a luz da palavra. Se eu não examinar as coisas à luz da palavra, eu não vou ver as coisas de maneira clara. Eu só vou enxergar as coisas de maneira clara, como luz, se eu olhar a luz da palavra de Deus. E eu gostaria que você parasse para pensar um pouco como tu tem olhado as coisas? Como tu tem examinado as coisas? Como está a tua vida? Qual é a maneira de você enxergar? Como você está enxergando? Você procura renovar a tua mente? Vamos ver em Romanos. Há uma palavra em Romanos 12, 2, que nós conhecemos, que diz assim, ó: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Os meus olhos só vão ser bons se a minha mente for renovada. Os meus olhos só vão ser luz se a minha mente for renovada. Se a minha mente for renovada de acordo com a palavra de Deus, então eu ando na luz. Mas se os meus pensamentos, se aquilo que eu penso, se aquilo que analiso, a maneira de eu ver as coisas, for de acordo com o sistema deste mundo, com as coisas que o mundo diz, eu estou em trevas. Só que a Bíblia diz que todo o nosso corpo estará em trevas. E quem anda nas trevas não anda com Deus. Por isso que a palavra de Deus, quando nós lemos, ela nos confronta. Quando nós começamos a ler e a pensar na palavra de Deus, nós somos confrontados. Porque a palavra, ela começa a nos questionar. Como é o teu pensamento? As atitudes que você toma baseado no quê?
no que a sociedade diz ou no que a Bíblia diz que você deve fazer. As pessoas tomam muitas decisões na vida dela pensando no que a sociedade diz, pensando nos alvos dela, nos desejos delas, nos sonhos dela. Não, meu sonho é isso, Deus vai fazer. Quem disse? Aonde está escrito? Deus diz que nós devemos ser santos. A vontade de Deus para a nossa vida é sermos santos. Essa é a vontade de Deus. Sermos separados. A Bíblia vai revelando o que é a vontade de Deus para nós. Nós devemos parar e analisar os nossos pensamentos à luz da Bíblia. Os nossos pensamentos têm sido trevas ou têm sido pensamentos à luz da palavra? Então nós devemos parar, pensar, analisar e buscar a presença do Senhor para a nossa vida. E saber que o Senhor, Ele quer nos dirigir. Deus não quer que ninguém esteja nas trevas. Deus não quer que ninguém pereça. O desejo do coração de Deus é que nós andemos com Ele. Deus não tem prazer na morte do perverso, a Bíblia diz. E Deus não quer que ninguém se perca. Nós devemos aprender a olhar para o Senhor e saber que Ele é Pai, que Ele é aquele que cuida de nós e Ele quer nos ensinar. E o ensino dele está na palavra, revelado na palavra. Por isso que nós devemos amar a palavra, estudar a palavra, buscar a palavra, para que haja luz em nós e não trevas. Então para pensar um pouco. Como está sendo a tua maneira de olhar, desejar, pensar as coisas? Os teus alvos estão de acordo com a palavra de Deus? Muitas vezes, o problema não é aquilo que queremos. Porque todos nós queremos coisas boas. Queremos estudar, queremos ter uma vida tranquila, queremos estar bem, queremos ter o alimento, queremos trabalhar. O problema não são as coisas boas. O problema é quando isso passa a ser toda a minha vida, todo o meu desejo. Tudo aquilo que eu quero é isso. O nosso coração tem que estar em Deus. E Ele sabe aquilo de que precisamos. Nós vamos estudar mais à frente a ansiosa solicitude pela vida. Mas antes de entrarmos nesse estudo, nós precisamos primeiro analisar como está sendo a nossa maneira de olhar. Como está sendo a nossa maneira de pensar, de desejar as coisas. É como as trevas? É como o mundo que tem entendimento cego, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Então, olhos maus é a maneira como eu vejo tudo. Eu vejo com os óculos desse mundo ou com os óculos da palavra? Que cada um de nós possa colocar a lente da palavra, para que tenhamos luz, a luz do Evangelho, que ela resplandeça em nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar essa tarde. Hoje o estudo não foi tão comprido, nós normalmente às vezes estudamos 1 hora, mas eu gostaria que você pensasse nisso, que você parasse para pensar se os teus olhos são bons ou teus olhos são maus. Pensa, medita e busca o Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu conheces a nossa mente, conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Tu conheces, ó Pai, cada pessoa que está aqui.
para cada pessoa que está assistindo, escutando e aqueles que vão escutar. E só Tu podes transformar, só Tu podes salvar, só Tu podes mudar a nossa maneira de ver. Senhor, toca na nossa vida, transforma-nos para Te servir, para andar contigo todos os dias da nossa vida. Amém. Agora eu quero orar também pelas tuas necessidades e por aquelas pessoas que estão passando necessidade. Se tem alguém que está enfermo, com alguma dificuldade, e você quer orar, ore por essa pessoa agora. Eu hoje queria orar por alguém que me pediram uma oração. Eu não conheço essa pessoa. O nome dela é Jomara, aliás. Jomara. Ela está lá na UTI, ela está entubada. E eu tenho orado por ela todos os dias, eu tenho orado por muitas pessoas que me pedem oração. Mas essa situação sempre dói no nosso coração quando nós estamos orando e clamando por pessoas que estão entre a vida e a morte. E sabemos que quem dá a vida é Deus. E quem corta a vida é Deus. Tudo está na mão de Deus. Não diga o diabo se for, não. Deus tem a chave. Deus é o dono da vida e da morte. Deus é aquele que faz viver e é aquele que faz morrer. A palavra de Deus diz: quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar, porque Deus é um Deus que faz milagres, que ressuscita mortos. Ele é o mesmo. Por isso, nesse momento, vamos orar. Vamos clamar. Você que tem uma pessoa pela qual você quer clamar, então ore junto comigo. Eu hoje, de maneira especial, vou orar pela Jomara, que Deus possa abençoá-la e restaurá-la. Vamos então orar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento. E eu humildemente me coloco diante de Ti. E eu clamo pela vida da Jomara, Senhor. Aonde ela está, passa o Teu poder, o Teu sopro de vida. Que ela seja restaurada. E eu quero clamar também por cada pessoa, Jesus. Aquele que nesse momento está orando junto comigo e pedindo por alguém. Estende a Tua mão e opera um milagre, meu Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos. E cremos que Tu responde e que Tu abençoa. Eu Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa operar um milagre, Deus pode, nessa pessoa pela qual você orou, pela qual nós oramos essa tarde. E que o poder de Deus passe na nossa vida. E até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. E eu creio também que amanhã nós já vamos poder conhecer a filhinha da Patrícia e do Cristiano, a Manu. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.